Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E o programa de hoje, nós vamos esclarecer dúvidas muito comuns quando se trata de INSS. Bom, uma das dúvidas muito comuns: trabalho como autônomo para pessoas jurídicas, mesmo sem contribuição, conta para aposentadoria? Bom, ao contrário, do trabalhador empregado, o trabalhador autônomo, ele tem a obrigação de contribuir ao INSS. Então, se não houve contribuição, o período não pode ser contado, uma vez que a obrigação de pagar era do próprio trabalhador. Ocorre que o trabalhador autônomo que presta serviço para pessoas jurídicas a partir de 2003 pode contar o período mesmo que não tenha sido pago a contribuição ao INSS. Por quê? Nesse caso, a obrigação de pagar a Previdência Social é da empresa para a qual o serviço foi prestado. Então, você vai precisar provar que realmente prestou serviços para a empresa. Então, alguns documentos, eles podem ser utilizados como prova perante o INSS. Então, são eles: recibos, trocas de e-mails e declaração de imposto de renda. Bom, só quem trabalha pode contribuir para o INSS? Não. Existem segurados que trabalham, como os trabalhadores com carteira assinada. Temos os avulsos, os domésticos, assim como os contribuintes individuais. Mas também pode contribuir quem não trabalha no momento, como donas de casa, estudantes a partir de 16 anos e desempregados. Bom, mas será que ainda é possível se aposentar com o teto em 2022? Depois da reforma da Previdência, é quase impossível alcançar o teto de R$ 7.087,22. Hoje, existem somente 778 pessoas recebendo aposentadorias no teto. Até mesmo para pessoas que contribuíram com esse valor, é difícil contar essa aposentadoria. É que o valor do teto ele é atualizado mês a mês e anualmente feito um acumulado. Então, como os índices de correção eles mudam com certa frequência, nem sempre o mesmo índice é utilizado com o passar dos anos no valor do teto. Então, tivemos anos em que essas correções não foram iguais às dos salários de contribuição. Então, vamos supor que há 20 anos você tenha feito recolhimentos pelo teto. Só que no ano seguinte, os índices eles foram atualizados acima da contribuição. Então, quando essa contribuição ela é calculada agora, ela não corresponde ao valor do teto. Então, é basicamente o que acontece nas aposentadorias por idade e tempo de contribuição, que são essas mais antigas. Bom, quando a gente atualiza esses salários de contribuição, para fazer a média, os valores não batem com o teto, isso é muito comum. Outra situação que a gente observa com frequência é que no decorrer de uma vida de 20, 30 anos de recolhimento previdenciário, os salários nem sempre foram recolhidos pelo teto, inviabilizando sonhar com o valor máximo de aposentadoria. Agora, nas aposentadorias por incapacidade permanente, em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional,
que pagam 100% da média, é possível receber pelo teto do INSS. Quando é decorrente de acidente de trabalho, o benefício é 100% da média e ainda sem carência e sem redução do coeficiente. Então, ou seja, uma pessoa que tenha começado a trabalhar há 6 meses com um salário de R$8.000 pode conseguir se aposentar pela média caso fique incapacitada permanentemente por um acidente de trabalho. Bom, como é que eu faço para receber um benefício pelo teto? Antes da reforma, existiam poucas possibilidades de aposentadoria. Então, tempo de contribuição ou idade ou pontos, que era o tempo mais a idade. Mas a média era 80% dos salários, o que dava margem para eliminar 20% dos menores salários, aumentando as chances de chegar em um valor próximo ao teto. Bom, muito bem. Com a reforma, a média é 100% em quase todos os cálculos, o coeficiente de 60% mais 20% por ano que ultrapasse 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens, sem hipótese de descartar menores salários. Por isso que eu disse 100% dos salários entram no cálculo. A única possibilidade de descartar salários e aumentar a média é quando o segurado ultrapassa o tempo exigido na regra de contribuição escolhida. Então, por exemplo, uma mulher com mais de 35 anos de tempo de contribuição e idade avançada, com salários, próximos ao teto, se escolher o pedágio de 50%, pode chegar ao teto, mas isso precisa fazer os cálculos para ter certeza. Então, por isso, fique atento ao histórico previdenciário que você tem para saber se vale a pena aumentar o valor ou o tempo de contribuição. Isso vai depender do tipo de segurado que você é. Os empregados, por exemplo, eles não podem recolher o INSS sobre o salário que escolherem, mas sim sobre o salário real. Então, é possível fazer a complementação como contribuinte individual autônomo se exercer de fato a atividade. Para os contribuintes individuais e segurados facultativos é mais fácil. Basta você escolher o valor do teto no momento de recolher a contribuição previdenciária e fazer isso com base de 20% sobre o valor real. Então, caso seja segurado individual, tenha muito cuidado, porque é preciso ter renda para você justificar a contribuição de 20% sobre o teto. Se você está informando para o governo federal uma renda no teto, esse valor também é tributável. Agora, a escolha é muito particular e o planejamento previdenciário ele pode apontar suas melhores chances de ter uma aposentadoria próxima ao teto do INSS. Bom, é possível a penhora da aposentadoria? Para quem não sabe, existe a possibilidade de penhora do salário ou aposentadoria. Como a legislação atual ela não autoriza prisão por dívida, exceto em caso de pensão alimentícia, a penhora de salários e aposentadorias ela pode ser uma opção. Certas execuções, por exemplo, trabalhistas, elas tramitam há tanto tempo que parecem que elas estão fadadas ao insucesso, considerando a inexistência de bens livres e desembaraçados do executado que muitas vezes dilapidam o seu patrimônio após o encerramento da sociedade. Assim, em situações na qual não se vislumbra outra alternativa senão a penhora dos proventos de salário ou aposentadoria dos sócios até que sejam satisfeitos os débitos pendentes, tendo em vista o caráter alimentício da verba. Após efetivada a penhora do salário ou aposentadoria, sempre há uma possibilidade do executado espontaneamente comparecer ao processo
buscando por algum acordo com o exequente para finalmente honrar os débitos alimentares objetos da demanda. Apesar de existir a intangibilidade salarial, ela não é absoluta, porque ela prevê também suas ressalvas. O artigo 833 do Código de Processo Civil, ele diz que são impenhoráveis, no inciso 4º, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família. Então, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalvando o parágrafo 2º, que diz que o disposto nos incisos 4º e 10º do caput não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação, olha isso, prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Então, a gente pode notar que o Código de Processo Civil de 2015 ampliou as hipóteses de relativização da penhora, da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, autorizando a constrição quando destinada a satisfazer prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Então, por consequência, em razão da natureza alimentar das parcelas trabalhistas, torna-se viável a penhora dos proventos de salário para para poder pagar, né, esses créditos advindos da presente demanda. Então, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, determinou recentemente que a aposentadoria de um empresário tenha desconto mensal de 30% para pagar a dívida trabalhista de uma recepcionista. Então, o valor total devido à ex-funcionária é de cerca de R$60 mil. Então, a ação foi julgada pelo TST, foi ajuizada em 2017 por essa recepcionista contra a empresa, da qual o aposentado é sócio. Então, na primeira instância, a Vara do Trabalho de São Paulo, ela determinou a penhora mensal de 30% da aposentadoria até a quitação do débito. Então, esse empresário, ele argumentou que o abatimento colocava em risco sua subsistência e que ele não tinha amparo legal, tudo mais. Bom, após o recurso da recepcionista, o TST decidiu por forma unânime pelo restabelecimento da penhora. Portanto, a penhora de parte da aposentadoria já é uma realidade, tá? Então, precisa ficar atento com isso. Viúva que se casa novamente, ela perde a pensão por morte? Bom, uma dúvida muito comum de quem recebe a pensão por morte é acreditar que, ao se casar novamente, perderá o acesso ao benefício. Então, pode se casar normalmente, sem problema algum. Isso porque já faz alguns anos que a lei foi alterada a favor dos beneficiários. Então, essa dúvida, ela tem uma motivação muito forte. Por quê? Porque até 91, o pensionista que se casava novamente tinha pensão por morte cancelada. Essa lei foi revogada pela nova Lei de Benefícios da Previdência Social. Sendo assim, com a nova lei, a pensionista não perde, ou o pensionista, eles não perdem o direito à pensão por morte, caso venham se casar novamente. E a quantidade de pessoas que não casa por medo de perder a pensão, ela é gigantesca. Quase todo dia eu respondo essa dúvida. Bom, se eu me aposentar, o INSS vai informar a empresa onde eu trabalho? Pois é, o INSS está ampliando o acesso de empresas privadas e públicas à situação previdenciária dos seus funcionários. Então, na prática, as empresas poderão sim saber detalhes do processo administrativo de um segurado,
que pede aposentadoria ou outro benefício. Então, a medida consta da Portaria 1012 de abril desse ano, publicada em maio no Diário Oficial da União. Então, segundo o documento, empregadores terão acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas. A portaria amplia esse acesso, fazendo com que as companhias também possam saber se o empregado pediu aposentadoria e se ela foi concedida. No caso dos trabalhadores que atuam em empresas públicas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras, por exemplo, a concessão da aposentadoria levará ao fim do vínculo empregatício. Então, a demissão do funcionário que trabalha em empresa pública, não falei particular, pública, foi instituída pela reforma da Previdência de 2019, que passou a valer no mês de novembro de 2019. Então, para o INSS, será possível fazer com que cumpra com mais facilidade o que diz o artigo 37 da Constituição Federal, que determina o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição necessário para a concessão da aposentadoria. Então, com o acesso aos dados de seus funcionários, empregadores privados poderão saber o tempo de contribuição do trabalhador e se ele está perto da aposentadoria ou não. Isso pode evitar demissões indevidas no período de estabilidade pré-aposentadoria. Então, a regra perante empregadores prestes a se aposentar, empregados prestes a se aposentar, eles têm um período de estabilidade antes de completar condições mínimas ao benefício, no qual eles não podem ser demitidos. Então, se essa pessoa for desligada, pode receber indenização e o patrão será obrigado a pagar o INSS até que o funcionário complete o tempo necessário para ter o benefício. Em geral, esse período de estabilidade varia de 6 meses a 2 anos, dependendo da profissão e da categoria, e é definido por meio de acordo ou convenção coletiva. Uma outra dúvida: quando pode começar a pagar o INSS? A idade mínima para você começar a pagar o INSS é aos 14 anos, no caso do menor aprendiz. Porém, para os outros casos, a contribuição para o INSS deve começar aos 16 anos de idade, quando a pessoa inicia uma atividade remunerada, ela tem obrigação de pagar o INSS. Mas também ela pode contribuir como facultativo, como nos casos de estudantes, desempregados, estagiários, donas de casa. Bom, o que muitas pessoas desconhecem, né, é que o trabalho rural antes de 91 conta para aposentadoria. Então, quem trabalhou em meio rural antes de 91 pode ter esse tempo considerado na sua aposentadoria, sem necessidade de ter contribuído para o INSS. Então, tem direito quem trabalhou sobre o regime de economia familiar. Então, isso significa que a família produzia no meio rural somente o suficiente para o sustento da família, podendo existir um pequeno excedente para venda ou troca de mercadorias. Além disso, os membros da família não podiam trabalhar no meio urbano. Então, quem trabalhou nessas condições pode contar este tempo para se aposentar. O INSS começa a contar o tempo rural a partir dos 14 anos. Já na Justiça, esse tempo ele pode ser contado a partir de quando você iniciou uma atividade rural,
sem aquela idade mínima de 14 anos, pode diminuir, mas a gente tem que ter um pouco de coerência nessa parte, porque fica meio estranho você pensar que um membro da família do segurado começou a trabalhar com 4 anos de idade, por exemplo. Isso aí também não dá, né? A gente não pode abusar dessa tese do início do trabalho rural do segurado com qualquer idade. Bom, de qualquer maneira, na justiça, que será possível ganhar anos a mais de tempo de trabalho. Então, você vai precisar provar que você realmente trabalhava no meio rural. Para isso, é necessário documentos como notas fiscais da época, certidão de nascimento de irmãos que nasceram ainda no meio rural, histórico escolar da escola rural, seu e dos seus irmãos, registro do imóvel rural, certidão do INCRA, cópia do prontuário de identidade. Além disso, é preciso testemunhas que te conheciam na época que você trabalhava no meio rural. Tá? Então, tudo isso é importante e ajuda você a ganhar alguns anos perante. Várias vezes a gente pega, as pessoas têm um tempo rural, mas o tempo rural, o duro mesmo, é você conseguir documentos desse período, você comprovar que durante aqueles anos, porque é tudo muito difícil, lá a gente sabe que documento, foto, são raros, assim. Mas se você conseguir, porque não adianta só prova testemunhal, eu tenho que ter alguma comprovação, mas dependendo do documento que você tiver e das testemunhas, aí você consegue comprovar, sim, esse período e ganhar uns anos aí facilitando, ajudando na hora de você se aposentar. Bom, então tudo isso, você precisa tomar muito cuidado quando você for se aposentar, principalmente é importante você fazer um planejamento previdenciário para te colocar a par de todas as possibilidades, que com a nova lei a gente tem várias regras de transição, a gente tem regra definitiva. Então, muitas vezes a gente precisa comparar todas para ver, no seu caso, qual é a melhor para você. Bom, gente, quem quiser acompanhar aqui os programas pela rádio, entra no YouTube, digita Tatiana Ragosta, ou no Facebook Leis do Sucesso, que você vai ter os programas que eu faço aqui pela rádio. Por outro lado, existe o Instagram Tatiana Ragosta e o Instagram Ragosta Advocacia e o Facebook Ragosta Advocacia, onde eu coloco novidades, eu coloco legislação, procuro postar 2 vezes por semana artigos para ajudar a vocês, ouvintes, a conhecer mais a legislação previdenciária. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.